Bom dia a todos, que a paz e o amor do nosso Mestre Jesus estejam aqui conosco. Nós estamos hoje aqui reunidos, em nome da Casa Espírita Maria de Nazaré e do seu Centro de Estudos Rita de Cássia, para realizarmos mais uma palestra onde nós faremos reflexões sobre questões importantes à luz da doutrina espírita. Meu nome é Paulo Genovez e eu sou um dos trabalhadores da casa. Porém, antes de nós iniciarmos esse nosso estudo, eu convido a todos a fazermos uma prece para nos proporcionar, assim, a conexão com a espiritualidade maior. Então vamos relaxando o corpo, serenando a nossa mente. Vamos nos desligando das questões do dia a dia, procurando concentrar a atenção somente aqui, no momento presente. E assim, elevando os nossos pensamentos, vamos nos conectar ao nosso Mestre Jesus, visualizando sua figura iluminada, com seu semblante sereno e amoroso, presente aqui conosco. E vamos dizendo: Mestre Jesus, abençoa esta nossa reunião, nos envolvendo em sua luz, em sua paz, em seu amor, em seu carinho e em sua proteção. E nos auxilie na compreensão e na prática do teu Evangelho, para que consigamos nos aproximar cada vez mais de ti e de Deus nosso Pai. E assim, com gratidão no coração, e com a permissão dos espíritos amigos ligados ao Rita de Cássia e que coordenam, esse nosso trabalho, iniciamos a reunião de estudos dessa manhã. Graças a Deus. Muito bem. Meus amigos, hoje nós vamos abordar o seguinte tema: Lei da Igualdade. Ele está no Livro dos Espíritos, na parte 3, porque é o terceiro livro, dentro do Livro dos Espíritos, onde são abordadas todas as leis morais. E hoje nós vamos falar sobre a lei da igualdade, que se encontra no capítulo 9. Ela é a 8ª lei, na sequência que o Kardec expõe. E nós vamos falar das questões 803 a 807, que são as primeiras desse capítulo. Bom, como nós dissemos, nós vamos abordar a questão da igualdade entre os seres humanos na visão espírita, de acordo com a codificação do Kardec. E o nosso enfoque ele vai ser no entendimento da igualdade sob o ponto de vista espiritual, que o Kardec chama de igualdade natural, abrangendo também as questões da desigualdade de aptidões, de talentos entre as pessoas e das desigualdades sociais e as suas relações com o preconceito. Então, para iniciarmos esse estudo, nós vamos abordar um pouquinho a questão da igualdade na visão humana. O ser humano que ainda não se preocupa tanto com o lado espiritual e está mais focado ainda, nas questões materiais da vida. Então a gente sabe que ao longo de toda a nossa história, a história da humanidade, até os dias atuais, o nosso entendimento sobre igualdade entre os seres humanos, ele tem sido equivocado, como nós vamos ver ao longo dessa exposição. O que acabou, em cada época, definindo assim de forma perniciosa as relações entre as pessoas, entre os povos, entre as raças e, consequentemente, definindo de uma maneira equivocada os caminhos seguidos pela humanidade. O principal foco da humanidade, a gente sabe desde sempre até efetivamente os dias atuais, tem sido na conquista das posses materiais e do poder. A gente sabe disso, Estabilidade financeira, conforto material, prazeres mundanos, eles têm sido assim buscados muito além daquilo que é razoável, daquilo que é necessário e suficiente para nós termos uma vida confortável e feliz. Nós nunca estamos assim satisfeitos, nós sempre queremos mais. Como dizia Jesus naquela questão, não se pode servir a Deus e a Mamon ao mesmo tempo. Mamon aqui é o dinheiro, são as questões materiais. Então, se a gente foca a nossa vida nessas questões materiais intensamente, é muito difícil a gente focar também nas questões espirituais, porque a gente acaba não dando a atenção devida de tanta atenção que a gente dá para a questão material. E, além disso, o homem, ele busca insaciavelmente a superioridade social, que ela não está só baseada na abundância financeira, no dinheiro que a pessoa tem, mas também no poder de mando sobre as outras pessoas. Se a gente for ver, no nosso trabalho, na nossa casa, em várias situações da nossa vida, nós queremos mesmo mandar.
Nós queremos ditar as regras. Nós queremos fazer com que os outros eles tenham que nos obedecer. Eles tenham que se submeter às nossas boas vontades, às nossas vontades, né? E a nossa forma de agir e a nossa forma de pensar. A gente tem essa necessidade, esse desejo de estar por cima, de fazer com que os outros nos atendam. Posses materiais, portanto, e poder, eles, no fundo, eles alimentam o nosso orgulho, que é o sentimento de que nós somos melhores, que nós somos superiores àqueles que não possuem tanto esse poder material, né, econômico, financeiro, nem o poder sobre mandar as outras pessoas. Então quem manda, quem tem dinheiro, é superior àqueles que não têm. Mas isso é um vício, porque o orgulho é um vício, né? Ele não é uma virtude. E nós precisamos, na verdade, combater e não alimentar, porque ele representa uma questão ainda enraizada dentro do ser humano que ele precisa se livrar para ele conseguir evoluir, para ele conseguir se aprimorar suas virtudes e assim se tornar um espírito melhor. Então ele está muito ligado ao orgulho, né? A gente tem muito dinheiro, também tem o egoísmo, mas a gente também tem muito poder, mandar sobre os outros, se sentir superior. E essa forma de pensar e agir que continua até hoje, né, gente? Não foi só no passado, hoje as pessoas pensam muito nisso, de querer dominar e de querer ter uma vida assim, financeira muito confortável, muito mais do que precisa, né? Então essa forma de pensar e agir, ela acabou gerando polaridades, que a gente pode dar de exemplo, dominadores e dominados, isso em todas as épocas até os dias atuais, proprietários e escravos, ricos e pobres, cultos e ignorantes, aqueles que podem tudo e aqueles que não podem nada, privilegiados e desfavorecidos, cidadãos que são reconhecidos pela sociedade e aqueles que são alijados pela sociedade, que ninguém os reconhece, os que mandam conforme as suas arbitrariedades, né? E os que são obrigados a obedecê-los, os considerados superiores e os considerados inferiores. E ao longo do tempo, essas desigualdades elas foram fortalecendo uma crença muito equivocada de que aqueles que conquistam dinheiro e poder, eles são mais capazes, eles são mais inteligentes do que aqueles que não conquistam. E, portanto, eles são superiores e melhores do que eles. E a crença, né, dessa superioridade, ela é tão intensa que ela não seria apenas uma questão de esforço ou merecimento. Então, me esforcei e consegui, o outro não se esforçou, não conseguiu, então eu mereço, ele não. Não seria isso. Chega ao ponto, né, das pessoas acharem que existe uma superioridade em essência, como se tivessem algo intrínseco que os tornam superiores, melhores, de tal forma que os demais, né, que são inferiores, nunca se equiparariam com eles. Eu sou superior, aquele nunca vai chegar onde eu estou. Então é uma questão de essência. Eu tenho uma essência superior. E chegando até mesmo máximo, né, no entendimento de que essas diferenças essenciais, intrínsecas entre os seres humanos, elas existem porque uns foram criados pela divindade, por Deus, melhores do que os outros. E aí, ocupando assim uma hierarquia qualitativa e, consequentemente, de privilégios na vida. Deus criou seres diferentes. Nós não somos iguais. Aqueles que são superiores têm esse privilégio. Os que estão inferiores, não. Como se Deus quisesse que as coisas fossem dessa maneira. E a gente sabe que isso vem de muito tempo, inclusive com preconceito de raça, né? Preconceitos sociais e tudo mais. E, assim, devido aos contextos políticos e sociais de cada época, esse entendimento, né, de que Deus criou uns melhores do que os outros, ele evoluiu rapidamente para a questão da raça, da cor da pele, da condição social e financeira, da religião, dos gostos, das preferências e habilidades pessoais de cada um se tornarem parâmetros para diferenciar as pessoas, para diferenciar os povos e as raças, e em essência, entre superiores e inferiores para todo sempre, porque Deus quis assim.
e porque Deus fez assim. Chegamos, né, até esse nível, e a gente sabe que hoje em dia, mais uma vez, isso continua acontecendo e muito. E essa crença, ela ficou enraizada na humanidade desde sempre, né? Cada vez mais. E para alguns ela é racional. A pessoa realmente entende que é assim mesmo, que existem raças superiores, inferiores, pessoas superiores, inferiores, criadas por Deus. E para outras pessoas que pensam assim, na verdade está no nível inconsciente. A pessoa não percebe muito, ela acha que não possui esse entendimento, mas ela sente e age de acordo com ele. É assim, a gente acha que não tem preconceito, a gente acha que não tem esse sentimento de superioridade, mas muitas vezes a gente age quando a gente se encontra com pessoas que estão numa condição de vida inferior à nossa, né, financeira ou social, e a gente se distancia. Isso já é uma forma, né, da gente ter esse entendimento enraizado em nós, agindo. Mesmo que a gente não queira fazer isso racionalmente, mas está lá dentro, não saiu de nós ainda. E essa crença, ela dá origem, portanto, ao que nós chamamos de preconceito, né? Preconceito contra as pessoas, preconceitos sociais, preconceitos de raça, de cor e uma série de outros. E isso gera muita prepotência, arrogância e desprezo por aqueles que se julgam superiores com relação àqueles que são, na visão deles, né, inferiores. Então, dessa forma, essa materialidade exacerbada e a falta de espiritualidade dos seres humanos, né, de se envolverem mais com as questões do espírito, elas acabaram por criar esse grande equívoco que persiste entre toda a humanidade, prejudicando a nossa evolução como espíritos. Vamos ver o que Jesus falou disso, né? Quando ele esteve entre nós, o Mestre ele nos trouxe inúmeros ensinamentos elevados, falando muito sobre os valores e sobre as virtudes. Ele falava sobre o que realmente importa aos seres humanos para que eles conquistem a paz e a felicidade. E dentre todos esses ensinamentos, ele nos mostrou que nós somos todos irmãos, filhos do mesmo Pai, que é Deus, que nos ama e nos trata igualmente, porque Ele, Deus, para Ele, né, não há privilégios nem privilegiados. Todas as pessoas, todos os seres da criação, né, seres inteligentes da criação, os seres humanos, né, os espíritos humanos, eles têm a capacidade e o direito de conquistar a paz e a felicidade plena, e todos um dia chegarão lá. Para a gente ver, Jesus ele viveu assim com os discriminados, com aqueles que eram marginalizados na época, para consolá-los e também para mostrar que todos são importantes perante o Pai. Jesus dava atenção para essas pessoas, por que nós não vamos dar atenção, né? E ele nos mostrou também que o objetivo primordial do ser humano deve ser a busca pelo seu desenvolvimento espiritual, que compreende principalmente o aprimoramento moral, que é o desenvolvimento das virtudes, né? E a eliminação dos vícios. E é esse aprimoramento que vai trazer ao homem a conquista da verdadeira paz e da verdadeira felicidade. E não o que se fazia na época, o que se faz até hoje, o foco da vida nas questões puramente materiais, e muito menos na alimentação dos vícios. Ou seja, na questão, se a gente focar na questão material, na alimentação dos vícios, nós não vamos conseguir chegar nessa paz e nessa felicidade que a gente tanto almeja, embora muitas pessoas, né, acreditam que sim, mas não é a realidade. E Jesus mostrou isso pra gente. Vamos falar agora um pouquinho sobre a visão espírita. Mais tarde, o Espírito de Verdade, que a gente sabe que era o próprio Jesus, em conjunto com um grande número, né, de espíritos iluminados, eles nos trouxeram, né, através das comunicações mediúnicas, mais ensinamentos a esse respeito, ampliando e aprofundando os ensinamentos de Jesus. E esses ensinamentos é que foram compilados por Kardec na codificação do Espiritismo, quando ele se comunicava através dos médiuns e fazia as perguntas, né, principalmente aqui no Livro dos Espíritos, e recebia as respostas. Bom, o que esses espíritos nos mostraram, né, nessa comunicação?
Bom, aprofundando o que Jesus já havia nos ensinado, eles nos mostraram que o objetivo do ser humano é o seu aprimoramento espiritual, através do seu próprio esforço e ao longo das sucessivas reencarnações. Reencarnações não só aqui no planeta Terra, como nos diversos mundos que povoam esse universo, né? Há muitas moradas na casa do meu pai. E que consiste na busca, esse aprimoramento espiritual, ele consiste na busca do conhecimento das leis divinas, de todas as leis que regem o universo e a vida, como, por exemplo, a lei da igualdade. Consiste também no desenvolvimento das nossas virtudes, com o combate aos vícios, desenvolvendo, né, a bondade e deixando os vícios de lado. E também no desenvolvimento dos talentos e das aptidões, que nós vamos ao longo das encarnações, ao longo do tempo, melhorando, ampliando, né, dependendo de cada vivência que a gente tem em cada encarnação. E também compreende esse desenvolvimento espiritual na participação de cada espírito na obra da criação. Assim, auxiliando cada vez mais os nossos companheiros de jornada na sua própria evolução. Então não é só eu me concentrar na minha, eu também fazer um esforço para auxiliar o próximo a evoluir. Então todos esses aspectos constituem o que nós chamamos de evolução espiritual. E esse é o objetivo do espírito, né? Do espírito que está encarnado como um ser humano aqui na Terra e que vai continuar inúmeras encarnações até que seja um espírito puro e não precise mais disso. Então, assim, à medida que nós trilhamos esse caminho do aprimoramento espiritual, nós vamos pouco a pouco conquistando a paz e a felicidade verdadeiras. Por quê? Porque elas são consequências naturais desse processo de aprimoramento. A perfeição espiritual, que é o ponto final desse nosso caminho, quando nós nos tornarmos perfeitos, né? Quando tudo será conhecido por nós, quando as virtudes, todas elas estarão desenvolvidas no seu grau máximo, e quando a nossa participação na obra da criação for a máxima possível, quando nós atingirmos essa situação, essa condição, ela nos colocará no estado de paz e felicidade plenas. A gente vai conquistando essa paz e a felicidade à medida que a gente vai se direcionando por esse caminho. Mas, cada vez mais, até chegar no estado de perfeição em que tudo é plena paz e plena felicidade. Bom, nesse caminho que a gente está fazendo para a evolução espiritual, os espíritos nos mostraram que as coisas materiais elas são importantes. Porque a gente está na Terra, a gente precisa comer, a gente precisa se vestir, né, se abrigar do frio, da chuva. Então elas são importantes, mas elas devem ser apenas um meio para nós conquistarmos a evolução espiritual. Elas não devem ser, ao contrário, um objetivo de vida. Questões materiais elas nos auxiliam para que a gente caminhe por esse lado, e por isso que elas não podem ser abusadas, excessivas, porque aí sim atrapalha esse caminho espiritual. Então, dentro desse contexto, todos nós, né, seres inteligentes e conscientes da criação, nós somos exatamente iguais uns aos outros em essência e em potencial, porque todos nós somos destinados à perfeição espiritual, perfeição como espírito, e, consequentemente, à vivência da paz e da felicidade plenas. Todos nós temos essa essência, esse potencial para chegar lá. E não existe nenhum entre nós, nessa criação de Deus, que seja melhor ou pior do que os outros nesses termos. Vamos entender um pouquinho melhor isso. Nós somos todos espíritos criados exatamente iguais, como eles nos mostraram, e Jesus falou também, por Deus, né, criados exatamente iguais por Deus, inicialmente simples e ignorantes. E, ao mesmo tempo, nós somos todos centelhas divinas, porque a gente possui dentro de nós os germens da perfeição, que inicialmente está em estado latente e que aos poucos vão sendo desenvolvidos. E possuímos também dentro de nós a capacidade infinita para desenvolver esses germens da perfeição ao longo de toda a nossa evolução, rumo à perfeição espiritual, que é o destino de todos nós. E assim, nós temos em nós essa essência e todo esse potencial necessário para nos tornarmos um dia perfeitos. Todos nós.
Não tem aqueles que têm isso e os que não têm, os que têm mais ou menos, os que têm poucos, os que têm muito. Todos nós temos isso na mesma medida, igualzinho. E a gente vai chegar lá, obviamente, através do próprio esforço para o nosso aprimoramento. Porque aí vai depender de cada um fazer esse desenvolvimento. Mas a essência, o potencial, está lá dentro, igual para todo mundo. E para isso, né, como já foi dito, nós contamos assim com as sucessivas reencarnações, tanto aqui como em outros mundos, né, para que a gente consiga, aos poucos, desenvolvendo essa essência, desenvolvendo esse potencial, transformando-nos em espíritos melhores, moralmente, e também no conhecimento elevado de como funciona realmente a vida, de como funciona o universo. Bom, e todos nós, né, como já falamos também, sem exceção, um dia nós vamos chegar à perfeição espiritual que vai, consequentemente, nos proporcionar a paz e a felicidade plenas, vão sendo conquistadas aos poucos, né? E esse é o nosso destino, ele é inexorável, é para todo mundo. E assim, eles nos mostram, os espíritos, que o nosso foco, ele tem que ser nas questões espirituais, e não nas questões materiais. E eles nos mostram que a velocidade para a gente atingir cada patamar dessa evolução é particular de cada um. Porque vai depender do livre-arbítrio de cada um, se a pessoa quer seguir ou não por esse caminho, quando que ela vai começar a seguir. Vai depender da sua vontade, se ela quer realmente se esforçar para isso, porque o caminho não é fácil, o caminho é complexo, é difícil, mas que lá na frente, obviamente, vai valer a pena. Então ela precisa da sua vontade e precisa do seu esforço. Assim, mais uma vez, todos nós temos essa mesma essência, esse potencial. Elas são características intrínsecas de todos os espíritos. E todos, mais uma vez, vão chegar lá. Até aqueles que a gente às vezes desconfia um pouco, porque nós somos preconceituosos, mas vão chegar também. E além dessa mesma essência, desse mesmo potencial, nós estamos todos nós estamos submetidos às mesmas leis divinas que regem o universo e a vida. E, portanto, nós estamos submetidos à mesma justiça. Não tem lei que serve para um e não serve para outro. Não tem a justiça diferente para um do que para outro. Não tem privilégio nesse sentido. Todos nós estamos sob a mesma condição de lei e de justiça. E também todos nós somos auxiliados por Deus e pelos espíritos elevados da mesma forma. Que significa o seguinte, cada um ele é auxiliado exatamente com aquilo que ele necessita em cada momento da sua própria jornada, para que, primeiro, ele não seja sufocado pelo peso de cada experiência. Porque se a experiência for muito pesada, ele não vai conseguir aproveitar, né? Muito difícil, ele não vai conseguir aproveitar. E ela está sendo lá difícil porque ele precisa aprender alguma coisa. E se ele não conseguir fazer esse ato, né, de aprender pelo peso, ele não vai conseguir aprender nada. Então, cada um tem a sua capacidade, né? Cada um tem o fardo do tamanho que consegue carregar, e isso é respeitado, né, por Deus, pelos espíritos. E também, para o mesmo tempo, para que nós tenhamos a possibilidade de aprender e evoluir. Porque se nós somos poupados de qualquer tipo de esforço, de qualquer dificuldade, né, de qualquer situação mais complicada, nós jamais sairemos da condição em que nós estamos. Nós precisamos desse esforço, nós precisamos desses desafios para a gente seguir adiante na nossa evolução. Então, nunca vai ser pior do que a gente consegue, mais pesado do que a gente consegue carregar, mas também vai nos permitir que a gente faça a nossa parte para poder aprender e evoluir nas questões do espírito. Então aí, nessas situações, em tudo que a gente falou, é aí que se encontra toda a nossa igualdade. E o nosso objetivo, que nós precisamos focar e buscar na nossa caminhada espiritual, e aí se encontra também o nosso destino. Igualdade, objetivo e destino. Todos têm os mesmos. Então essas são as raízes, né, da existência espiritual e as causas da felicidade. Aqui, na pergunta 803, Kardec fala algumas coisas a esse respeito, então eu vou tomar liberdade aqui de ler, é bem curtinha.
Então a pergunta: todos os homens são iguais diante de Deus? Os espíritos respondem: sim, todos tendem ao mesmo fim e Deus fez suas leis para todos. Dizeis frequentemente: o sol brilha para todos. Com isso, dizeis uma verdade maior e mais geral do que pensais. E o Kardec comenta assim: todos os homens serão submetidos às mesmas leis da natureza. Todos nascem com a mesma fraqueza, estão sujeitos às mesmas dores, e o corpo do rico se destrói como o do pobre. Portanto, Deus não deu a nenhum homem superioridade natural, nem pelo nascimento, nem pela morte. Diante dele, todos são iguais. Corroborando tudo o que a gente falou. Então, essa crença, portanto, de que Deus criou uns espíritos melhores do que os outros, não representa de forma alguma a realidade. Isso é fruto apenas da ignorância e do orgulho do ser humano. Falando um pouco das questões materiais, né? Além disso, os espíritos eles nos reforçam que o foco nas conquistas materiais, além do necessário, além do suficiente, o acúmulo financeiro, a busca pelo status social, o poder sobre as outras pessoas, não trazem a paz e a felicidade. Mas muito pelo contrário, elas só trazem inquietação, transtornos, insatisfação, frustração, ilusão e sofrimento, mesmo que nós não admitamos isso. As pessoas vão atrás disso, nós vamos atrás disso, porque a gente acha que vai trazer essa felicidade. Mas como a gente falou, nunca estamos satisfeitos, né? É porque não traz, é porque o caminho não é esse, para a gente encontrar essa paz, essa felicidade. E assim, não devendo ser o foco da nossa vida, o lado material, não faz sentido que tais conquistas, né, de poder, de dinheiro, de status, sirvam de parâmetros para comparar as pessoas entre si, de forma a aí se definir quem é melhor e quem é pior. Não faz sentido isso. Muito menos para se fazer quaisquer, assim, posso falar, ilações sobre os privilégios concedidos por Deus. Ah, será que Deus dá privilégios para alguns ou não? Não tem sentido, porque não é esse caminho. E sempre lembrando que ninguém conquista nada sozinho. Porque as pessoas chegam lá e se esquecem de tudo aquilo que aconteceu, né? Todas as coisas que influenciaram a sua trajetória até conquistarem uma questão financeira e social elevada, e se esquecem. Quando chegam lá, eles acham que conseguiram tudo por conta própria. Sozinho, eu sou o máximo. Mas não é assim. Todos nós precisamos do concurso de outras pessoas para atingirmos os nossos objetivos materiais e também espirituais. Seja para proporcionar a base para essas conquistas, ou seja, nascer numa família que pode prover uma educação adequada para que a pessoa se embrenhe por esses caminhos, né? Então, proporcionando essa base, ou para ajudar no caminho percorrido mesmo. Quantas pessoas, se a gente olhar para o nosso caminho percorrido na vida, quantas pessoas surgiram em momentos difíceis e nos deram uma mão, quando a gente mais precisava. Então, portanto, diferenças de condições materiais entre os homens não são arbitrariedades, nem privilégios de Deus na criação dos espíritos, mas são consequências das próprias ações dos mesmos, conforme o livre-arbítrio de cada um, não representando qualquer superioridade ou inferioridade entre os espíritos. Então, assim, as pessoas que se julgam superiores porque chegaram lá e as outras não chegaram, porque eu sou mais inteligente, porque eu sou mais capaz, quem é que disse que outras pessoas não têm tanta inteligência como, ou são mais capazes ainda, mas focaram em outra coisa mais importante, que é o lado espiritual. E também, se essa pessoa não tem certas habilidades para isso, com a sua evolução, com as suas reencarnações, ela vai acabar conquistando. E aí ela vai ver o que ela vai fazer com essas habilidades. Se ela vai utilizar para conquistar essas questões materiais, né, de superioridade nessas situações, ou vão utilizar esses seus talentos, essas suas aptidões adquiridas para promover o próprio aprimoramento espiritual, como também para ajudar o próximo a promover o dele também. Muitas pessoas no mundo agem assim,
priorizando o espírito e não a matéria. E a gente não percebe isso, e às vezes vê a pessoa numa condição de simplicidade material, financeira, e acha que a pessoa é uma derrotada. Lê do engano, porque ela está ali, porque ela escolheu esse caminho, porque não é o importante para ela. Quiçá todos nós percebamos isso e mudemos a nossa atitude, não só para com os outros, mas para conosco mesmos, para seguir aí esse caminho que essas pessoas estão já interessadas em seguir. Eu vou ler aqui também a pergunta 806 e a resposta dos espíritos, porque ela tem tudo a ver com isso. 806. A desigualdade das condições sociais é uma lei natural? Não. Ela é obra do homem e não de Deus. Resposta dos espíritos. Essa desigualdade desaparecerá algum dia? De eterno não há nada senão as leis de Deus. Cada dia não a vedes diminuir pouco a pouco? Essa questão das diferenças sociais. Essa desigualdade desaparecerá juntamente com a predominância do orgulho e do egoísmo, quando o orgulho e o egoísmo forem também deixados de lado. E não ficará senão a desigualdade de mérito. Um dia virá em que os membros da grande família dos filhos de Deus não se avaliarão pelo sangue mais ou menos puro. Não há senão o espírito que é mais ou menos puro, e isso não depende da posição social. Então, essa é a pergunta, e essa é a resposta que tem toda a ligação com aquilo que a gente já falou. Vamos agora mudar um pouco o enfoque e inserir essa igualdade intrínseca e não desigualdade, né? Essa igualdade intrínseca entre os espíritos, no processo evolutivo do espírito. Porque aqui também existem vários equívocos da nossa parte, como a gente vai ver, vocês vão entender direitinho. Vamos falar um pouco dos espíritos que estão em evolução aqui na Terra. Né? Hoje, no dia de hoje, no momento de hoje, vários espíritos encarnados, vários espíritos no plano espiritual, estamos todos aqui passando por um processo evolutivo nesse momento. Então, quase a totalidade desses espíritos que estão aqui no momento presente, no planeta Terra, sejam eles desencarnados ou encarnados, eles são espíritos em condições gerais evolutivas muito semelhantes, trabalhando assim o seu aprimoramento de uma forma por bem ou de uma forma espontânea ou não, através do processo contínuo das reencarnações, cada um passando exatamente pelas experiências justas e necessárias para impulsionar o seu progresso. Ah, mas eu sou muito melhor do que outros espíritos aí que cometem atos que eu não vou cometer. Mas a diferença, se a gente for ver com base na evolução e na perfeição, é muito pequena entre nós. É muito pequena, porque as fontes disso são o orgulho, o egoísmo, os vícios, e a gente tem todos eles. Uns mais, outros menos, a gente tem todos eles. Então, riqueza, pobreza, saúde, doenças, relacionamentos agradáveis ou desagradáveis, obstáculos e caminhos dos mais diversos, todo mundo passa, seja nessa vida, seja ao longo das vidas, para poder aprender e evoluir aquilo que precisa. Então não é só hoje, não é só nessa vida. Eu posso estar numa condição muito boa financeira e outro mal, mas quem é que sabe como foi a vida passada, as vidas passadas e como serão as vidas futuras, né? Que a gente vai ter que passar para a gente conseguir evoluir. E cada um desses espíritos, ele possui, nesse momento presente, virtudes e defeitos múltiplos. Cada qual num determinado nível de desenvolvimento, de acordo, né, com o seu esforço pessoal. Então eu tenho várias virtudes e defeitos, cada um no seu nível. Outras pessoas têm outros também. Vamos fazer uma comparação bem simples assim, né? Por exemplo, um espírito ele pode apresentar a paciência bastante desenvolvida e outro espírito não tem essa paciência dessa maneira. Porém, esse outro ele pode ter, por exemplo, uma outra virtude mais desenvolvida, como a coragem. Coragem muito mais desenvolvida do que o outro. Então tem mais paciência, o outro tem mais coragem. São duas virtudes importantes, né, para a nossa vida. E aí eu vou comparar os dois. Quem é melhor? O mais paciente ou o mais corajoso? Melhor em quê?
né? E a gente faz essas comparações às vezes, né? Se a gente considerar assim todas as virtudes que fazem parte do desenvolvimento dos espíritos, vamos lembrar algumas delas, né? Paciência, tolerância, perdão, respeito, benevolência, caridade, amor ao próximo, etc. Nós vamos perceber que cada espírito, mais uma vez, possui cada uma dessas virtudes num determinado grau de desenvolvimento. Umas mais desenvolvidas, umas pessoas têm mais desenvolvidas algumas, outras têm outras, né? Montando assim um conjunto muito particular, pessoal de cada um, com relação a esse desenvolvimento. E isso quando a gente compara isoladamente. A minha paciência pode ser maior que a dele, mas como a gente falou, mas a minha coragem é menor. E aí vai vendo cada uma das nossas virtudes e dos nossos defeitos, vamos fazendo uma comparação. O que acaba acontecendo com isso? A gente não tem como comparar as pessoas. Como é que a gente pode definir qual é o espírito melhor ou pior com base nesse conjunto de virtudes e defeitos e vícios que cada um tem? Como é que a gente pode criar uma hierarquia entre esses espíritos? É impossível essa comparação. Por isso que na média, como a gente falou aqui, os espíritos estão mais ou menos parecidos. Por isso que estamos todos no planeta Terra, né? Senão uns estariam num planeta mais evoluído e outros no inferior, mas estamos todos aqui. Então é porque nós temos isso. E é muito difícil. Às vezes a gente se acha muito superior a uma pessoa que comete uma atrocidade, mas se a gente parar para pensar o que a gente faz no dia a dia, será que eu não estou fazendo coisas ruins para outras pessoas? De uma forma egoísta, usando o meu orgulho muitas vezes para desmerecer os outros? Isso é muito ruim, né? Um espírito superior olhando para isso, o que ele vai imaginar? Que nós somos melhores? Tem muita coisa que a gente precisa aí considerar em nós mesmos e nos outros. Não é só uma ou outra questão que vai diferenciar um espírito do outro. E também, nesse momento presente, né, esses espíritos, todos esses espíritos no planeta Terra, eles possuem conhecimentos, aptidões e talentos variados, que são o resultado dos seus esforços em todas as suas reencarnações, inclusive na reencarnação presente. A gente vai desenvolvendo. Por exemplo, né, algumas conhecem mais sobre um determinado assunto, mas outras conhecem mais sobre outros assuntos nesse momento, nessa vida, nessa encarnação, né? Uma pode ter talento e aptidão para determinadas atividades e outra pode ter talento e aptidão para outras atividades. Uma pessoa pode, por exemplo, ter grandes habilidades manuais, e é importante ter habilidades manuais no nosso mundo, claro que é. O ser humano precisa disso, né? E a outra pessoa, ela pode ter grandes habilidades para compreender e desenvolver, por exemplo, filosofias, teorias matemáticas, teorias físicas. Quem é melhor entre esses dois? Os dois têm virtudes, né? Cada um nessa vida está trabalhando uma delas. E essa pessoa que desenvolve essa filosofia pode não ter uma boa habilidade manual, que é importante, né, para fazer as coisas acontecerem. Então, aqui também eu vou abordar a pergunta 804, que fala sobre isso, e também alguns comentários de Kardec que estão na pergunta 805. Então fala assim: por que Deus não deu as mesmas aptidões para todos os homens? E a resposta dos espíritos é a seguinte: Deus criou todos os espíritos iguais, mas cada um deles tem maior ou menor vivência e, por conseguinte, maior ou menor experiência. A diferença está no grau da sua experiência e da sua vontade, que é o livre-arbítrio. Então daí, uns se aperfeiçoam mais rapidamente e isso lhes dá aptidões diversas. A variedade das aptidões é necessária a fim de que cada um possa concorrer aos objetivos da providência no limite do desenvolvimento de suas forças físicas e intelectuais. Então é importante no mundo que a gente tenha todas essas habilidades convivendo, né, para que o ser humano consiga sobreviver e evoluir. O que um não faz, o outro faz. É assim que cada um tem um papel útil na criação e na existência. Depois, todos os mundos sendo solidários uns com os outros, é preciso que os habitantes dos mundos superiores
e que na maioria foram criados antes do vosso, venham também habitar para vos dar o exemplo. Então aqui, como a gente falou que todos os espíritos são mais ou menos similares, né? Tem aqueles espíritos mais evoluídos, Jesus foi um deles, né? Perfeito, que veio aqui, e outros vêm para nos dar assim um empurrãozinho para certas questões que nós estamos estagnados. Então existe até esse intercâmbio, que também é importante ter. Então a diversidade de talentos, a diversidade de aptidões é importante na convivência entre os seres humanos, para que tudo seja complementar. E Kardec, ele diz assim, a diversidade das aptidões do homem não resulta na natureza íntima de sua criação, mas do grau de aperfeiçoamento ao qual chegaram os espíritos nele encarnados. Deus, portanto, não criou desigualdades de faculdades, mas permitiu que os diferentes graus de desenvolvimento estivessem em contato, a fim de que os mais adiantados pudessem ajudar o progresso dos mais atrasados, e também a fim de que os homens, tendo necessidade uns dos outros, cumprissem assim a lei de caridade que os deve unir. Então tem uns mais evoluídos numa questão, outros em outra, e essa complementaridade, né, que faz com que a gente aprenda uns com os outros, e dessa forma que a gente evolua espiritualmente. Então, com relação a essas aptidões, esses talentos, como é que nós podemos também definir quem é melhor e quem é pior, com base, né, no conjunto de talentos e aptidões de cada um? Como é que nós podemos aqui também criar uma hierarquia? É melhor aquele que tem a habilidade manual ou é melhor aquele que tem a habilidade intelectual? Depende do caso e não existe melhor, são complementares, né? No fundo, o espírito, quando evoluir, ele vai ter todas essas habilidades no seu grau máximo. Então, resumindo essa nossa questão, como é que nós podemos comparar esses espíritos uns com os outros com base no conjunto de virtudes e no conjunto de conhecimentos de cada um? Essa comparação, ela não é só impossível, como ela é sem sentido. Principalmente, meus amigos, porque todos nós iremos, pouco a pouco, desenvolver todas elas. Nós vamos desenvolver conhecimentos, virtudes, talentos e aptidões no grau máximo. Todos nós vamos. Então não tem sentido fazer essa comparação. Também não faz sentido, isso é importante a gente dizer, comparar os espíritos com base em suas provas e expiações atuais. Porque saúde, doença, riqueza, pobreza, poder, eles não representam de forma alguma superioridade ou inferioridade espiritual. Você pode dizer, eu tenho uma condição social ou uma condição financeira melhor que outros, então eu mereci isso, então eu sou um espírito melhor que o outro. Não é. E isso não tem sentido. Cada um aqui está vivendo as suas experiências. São experiências diversas que a gente passa também, com o objetivo de estimular o aprimoramento de cada um, naquilo que for mais importante em cada momento, né, da sua trajetória evolutiva. As pessoas escolhem, né, provas para reencarnar. Então, de repente, eu preciso desenvolver um pouco mais a minha humildade. Então, eu posso ter escolhido vir ali numa condição de dificuldade financeira ou social para que eu trabalhe o meu orgulho, para que eu trabalhe o meu egoísmo. Então, eu sou pior do que a pessoa que veio rica. De repente, essa pessoa veio para tentar fazer alguma coisa boa com aquilo que ela tem em suas mãos. E muitas vezes fracassam aqui, como nós fracassamos aqui. Então, são experiências variadas. A gente tem que tirar da cabeça esse negócio de comparar, com base em uma ou outra questão, as experiências de cada um para dizer, eu sou mais evoluído e ele não. Não é assim que funciona. Agora, vamos falar um pouquinho dos espíritos realmente evoluídos. Aqueles que, tipo Jesus, que já é um espírito perfeito, ou espíritos que estavam claramente numa condição evolutiva maior do que a nossa, né? Francisco de Assis, todos esses vultos importantes que vieram e têm vindo, né, para ajudar a humanidade a evoluir. Então, com relação aos espíritos evoluídos, ou seja, aqueles que já atingiram um nível maior de perfeição, ou que já chegaram à beira dessa perfeição, ou nela, como foi o nosso próprio Jesus,
também não faz qualquer sentido nós nos compararmos a eles, ou eles se compararem a nós. Porque eles conquistaram esse nível passando por inúmeras reencarnações e por várias experiências. Passaram por esforços, sacrifícios, provas, expiações, passaram por dificuldades, obstáculos, como nós estamos passando. Passaram por tudo isso para conseguir chegar lá, numa condição evolutiva maior. Então, a diferença entre nós e eles é que apenas eles chegaram lá primeiro. E certamente eles chegaram lá primeiro porque eles começaram primeiro a sua marcha evolutiva. Começaram antes de nós. A gente sabe que Deus, ele cria espíritos a todo momento, continuamente. A gente aprende isso na doutrina espírita. E os mais antigos, eles começaram a sua evolução antes dos mais novos. Então, provavelmente vão atingir uma condição mais evoluída primeiro do que os outros. Mas isso não significa que eles são melhores. Hoje eles estão numa condição mais evolutiva, mais evoluída. Mas outros espíritos que estão aqui vão chegar lá também. Então, e caso seja possível também comentar aqui, um espírito começar depois e chegar mais rápido, ele vai acabar passando espíritos que começaram antes dele. Porque isso depende do seu livre-arbítrio, do seu esforço, da sua vontade. Então, nesse contexto, né, muitos espíritos, a gente se sente superior em algumas questões com relação a outros. De repente esse espírito lá tem um insight, tem uma experiência numa encarnação muito importante, ele dá um salto e ele passa a gente. Mas tudo bem, isso não é um problema, porque a gente não está aqui competindo, né, uns com os outros, não é nada disso. Todos nós, como já dissemos, vamos chegar lá na perfeição. E perante a eternidade, um chegar um pouquinho antes, outro chegar um pouquinho depois, não faz diferença nenhuma. É a escolha de cada um. Então, os espíritos mais evoluídos, eles estão num estágio posterior de evolução ao nosso. Mais à frente do que o nosso, não melhor do que o nosso. Porque a gente começou depois, então a gente um dia vai chegar lá. E eles nos respeitam, portanto, como irmãos mais novos. É um irmão mais adulto, né, que está olhando para aquele irmãozinho pequenininho que acabou de nascer e está vendo nele o potencial, que um dia vai crescer, vai chegar lá e inclusive vai poder até passar em termos de condições, sejam elas de estudo, de trabalho ou espiritual mesmo, né, que é o que mais importa. Conseguir passar. Então eles olham a gente dessa forma. Então eles não são, por isso que eles são humildes, eles não se consideram melhores do que nós. Eles já chegaram lá, nós vamos chegar também. E da mesma forma que esses espíritos mais evoluídos nos consideram, nós também devemos considerar em igualdade de condições todos aqueles que ainda se encontram, em certos aspectos, em estágios evolutivos anteriores ao nosso. Pois eles também um dia vão desenvolver essas questões e também vão chegar à perfeição em algum momento, podendo, mais uma vez, até nos passar nesse caminho, sempre lembrando que isso não é uma competição. Mas então, se eu olho para um espírito, por exemplo, que tem certas atitudes ruins, né, que prejudicam os outros, que eu não faço mais, eu olho para ele como um espírito igual a mim. Eu já devo ter feito isso em outras encarnações, e em algum momento eu aprendi e não estou fazendo mais. Ele vai aprender também. E aí um dia ele não vai fazer mais. Então por que eu sou melhor do que ele? Eu não sou melhor, minha essência, meu potencial mesmo. Ele só vai ter que passar por algumas experiências que eu já passei, e ele ainda não preciso mais, mas ele vai. E um dia vai ser um espírito tão evoluído quanto qualquer outro. Então, para a gente concluir aqui a nossa palestra, eu vou fazer um apanhado, um resumo geral de tudo que a gente falou. Então, como nós vimos, sermos espíritos essencialmente e potencialmente iguais, amados e tratados igualmente pelo nosso Criador, que é Deus, submetidos igualmente às suas leis, torna inúteis quaisquer comparações para efeito de discriminação entre espíritos. Cada espírito ele se encontra num estágio evolutivo particular, cada um tem o seu, e todos chegarão em algum momento à perfeição.
Cada um vai ser no seu ritmo, e esse ritmo também não é sempre igual, ele varia ao longo da nossa trajetória. Às vezes a gente empaca um pouco, às vezes a gente vai mais rápido, isso varia ao longo, né? Perfeição em termos de valores espirituais e não em termos de valores materiais, porque a perfeição deve ser buscada nisso, nas questões do espírito. Então a condição física ou material de cada um não define de forma alguma a sua condição espiritual. E assim, as diferenças de raça, cor da pele, condição social e financeira, religião, gostos, preferências, habilidades pessoais, contanto que não prejudiquem ninguém, como também a condição evolutiva momentânea de cada um, não diminuem nem valorizam qualquer pessoa, tornando qualquer tipo de comparação e preconceito absolutamente sem sentido, prejudicial e muitas vezes perverso. Esse é o preconceito. Preconceito é essa crença de superioridade, então eu vou olhar para aquelas pessoas e vou dizer, eles são inferiores. Então não existe, isso é uma coisa absolutamente fora de contexto perante Deus e perante a eternidade, perante a evolução espiritual. Então a comparação e o preconceito, eles nada mais são do que uma consequência do orgulho, desse sentimento de superioridade com relação aos outros. Então, não passa de uma ilusão no contexto do espírito e da sua evolução. E assim, meus amigos, se todos os seres humanos realmente compreenderem isso, incluindo sempre a nós mesmos, porque quando eu falo seres humanos, a humanidade, nós estamos aí dentro, né? As relações humanas, elas serão muito mais justas e amorosas. As pessoas vão se olhar como iguais, como irmãos seguindo juntos para encontrar a felicidade e a paz lá na frente. E isso vai fazer com que a humanidade conquiste, assim, um novo patamar de felicidade. Que Deus nos ilumine para que a gente consiga seguir esse caminho, compreender, né, essas questões da igualdade e seguirmos juntos, ajudando uns aos outros a conquistarmos a nossa evolução. Muito bem, agora, terminada a nossa palestra, nós vamos fazer o encerramento da nossa reunião com uma prece final em agradecimento a tudo que nós aprendemos aqui hoje. Então vamos, assim, relaxando também de novo, serenando a mente, o espírito, e vamos agradecer aos espíritos do Rita de Cássia, que coordenam esse nosso trabalho, pelo amparo e pela proteção que nós recebemos para que nós tivéssemos uma reunião envolta em muita paz e em muita tranquilidade. E vamos também agradecer ao Mestre Jesus e a Deus nosso Pai por mais essa oportunidade de aprendizado que nos foi permitida e pelo seu amor incondicional que está sempre nos envolvendo. E com a permissão dos dirigentes espirituais da casa, nós damos por encerrada a nossa reunião desta manhã. Que assim seja, graças a Deus.